Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso do 1 ao 3, está escrito assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Podeis sentar, meus irmãos. Mas olhamos para o texto, por favor. Aí ele apresenta heróis da fé. O primeiro herói da fé que ele apresenta está no versículo 4. Quem é ele? O irmão Abel. Lembra do Abel, que tinha como irmão o Caim? Lembra? Que ele apresenta um tributo a Deus, uma oferta a Deus, e Deus recebe. Não é verdade? Então Abel é o primeiro herói da fé que é citado no texto. E a fé de Abel está ligada à adoração. No Gênesis, Deus estabelece o princípio de culto, Deus estabelece um princípio de oferta. O Abel se encaixa no princípio de culto, no princípio de oferta, e apresenta a Deus, e Deus recebe. Aí vem o segundo herói. Quem é o segundo herói? O Enoque. E está no versículo de número 5 e 6. Quem é o Enoque? É necessário você estudar o capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7 e 8, lá de Gênesis, para você entender quem é Enoque. A fé de Enoque levou ele a andar com Deus, ter experiência com Deus, relacionamento com Deus. E Enoque andou com Deus em um momento difícil da história da humanidade, um momento que o povo tinha abandonado Deus, tinha deixado Deus para lá, e a decadência moral, espiritual, social ia de mal a pior. E Enoque andou com Deus em meio à escuridão da vida. É interessante que Enoque, pastor Josias, ele andou tão perto de Deus, mas tão perto de Deus, que chegou um determinado momento que Deus disse: olha, Enoque, não vou mais andar contigo aí, não vou mais não. Agora vem para cá, Enoque, vem andar comigo aqui em cima. E a Bíblia diz que Deus, aleluia, Deus o tomou para si. Aleluia. A fé de Abel está ligada à adoração. A fé de Enoque está ligada à experiência, relacionamento com Deus. Mas não para por aí. Aí vem o versículo de número 7. Versículo 7 do capítulo 11, ele apresenta o terceiro herói. Quem é ele? Noé. E a fé de Noé está ligada a trabalho. Noé está lá, Deus se revela e Deus diz: vai trabalhar, vai construir uma arca. E Noé passa aproximadamente 100 anos pregando o evangelho da justiça e construindo uma arca. A vida de Noé, ou seja, a fé de Noé está ligada a trabalho. Mas adiantemos um pouco, por favor. Depois, olhemos, a partir do versículo 8 até o versículo 22 do capítulo 11, o escritor, apresenta agora 4 heróis da fé. Quem são eles? Abraão, Isaac, Jacó e José. E é interessante que a fé desses 4 heróis está ligada a uma palavra. Qual? Espera. Paciência. A fé desses homens, é só a gente dar uma olhada. Eu quero pegar só como base o irmão Abrão. Quando Deus chamou Abrão para andar com ele, fez promessa para ele, o Abrão no Gênesis capítulo 12, ele tinha 75 anos de idade. E no capítulo 12 ele começa a caminhar com Deus, e Deus diz: vem caminhar comigo, porque você vai ser próspero, porque você vai ser grande, vou te dar uma grande família. E ele vai passando o tempo. Aí nós andamos com Abraão, vamos lá, saímos com 75, aí passa Gênesis 13, Gênesis 14, chegamos em Gênesis 15. Gênesis 15, o Abrão está com 85 anos de idade. Passaram-se 10 anos. Aí em Gênesis 15 nós encontramos um Abrão triste, decepcionado, amargurado. Já são 10 anos caminhando com Deus, e nada de Deus cumprir a promessa, e nada de Deus trazer à existência aquilo que tinha falado no capítulo 12. Aí nós encontramos um Abrão dentro de uma tenda, sentado sobre uma cadeira, sem sair de lá para lugar algum.
Abraão está triste dentro da tenda, desanimado dentro da tenda, e parece que eu vejo Deus esperando o Abraão ir lá, e o Abraão não tem força para ir até Deus. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que se interessa pelas nossas emoções. Escute isso, por favor. O Deus que nós servimos, Ele não tripudia, não fica pisoteando em cima de sentimento de ninguém. Deus se interessa pelas minhas emoções. Quando você lê o capítulo 14 de Gênesis, o capítulo 14, todo o enredo do capítulo 14 concentra-se nas ações de Abraão. Abraão lutando, Abraão guerreando, Abraão pelejando. Já o capítulo 15 não se concentra nas ações de Abraão, se concentra nas emoções de Abraão, na tristeza de Abraão. Sabe por quê? Porque até mesmo homens e mulheres de fé têm sentimentos que não podem ser desprezados. Eu sei que você fala em línguas, mas você não é anjo, minha irmã. Eu sei que você profetiza, meu irmão, mas tem dia, meu amigo, que a gente não quer ver ninguém, que a gente não quer falar com ninguém, que a gente não tem ânimo para vir para a casa de Deus. Mas o Deus que nós servimos se interessa por nós nesses momentos. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Capítulo 15, nós temos um herói da fé, triste, desanimado. O tempo passa e nada de promessa se cumprir. 10 anos não são 10 dias. É só você fazer uma rápida retrospectiva. Tem gente aqui que não era pai, que agora está sendo. Tem pessoas aqui que não eram crentes há 10 anos atrás, agora são. Não eram obreiros, agora são. Não eram avós, agora são. Então 10 anos não são 10 dias. E o Abraão está lá triste. E Deus está aqui fora esperando o Abraão vir. Mas já que o Abraão não tem força para ir até Deus, o texto bíblico, Gênesis 15, diz que Deus entrou dentro da tenda de Abraão. Oh, glória! E eu louvo a Deus por essa verdade. Porque tem hora que Deus tem que entrar dentro da minha tenda mesmo. Tem hora que Deus tem que me visitar lá na minha cama. Tem hora que Deus tem que me visitar lá no quarto. Porque se Ele não visitar, eu não dou conta de levantar naquele dia, eu não dou conta de sair para a lida. Mas Deus se interessa pelas nossas emoções. Oh, aleluia! Deus se interessa pelos nossos sentimentos. Aí lá vai Deus entrar dentro da tenda. E quando Deus entra dentro da tenda, Deus poderia falar 1001 coisas para Abraão. Deus poderia dizer para ele: rapaz, você é muito fraco. Só tem 10 anos que eu te chamei, então você já está desistindo. Só que Deus se interessa pelas emoções. Aí Deus vai se propor a curar Abraão a partir de 3 métodos. Primeiro, a Bíblia diz que Deus fala com Abraão. De que maneira? Deus diz assim: Abraão, não tenhas medo. Abraão, eu sei que você está distante da terra que tu foi criado. Eu sei que tu está distante do lugar onde você teve instabilidade financeira, social. Você largou tudo e você está caminhando no meio do deserto. Eu sei que tem hora que o medo vem, mas não precisa ficar com medo, Abraão. Sabe por quê? Porque eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção, Abraão. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Deus está dizendo: não precisa ficar apavorada, não precisa ficar com medo, não precisa se desesperar. Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa proteção, Deus é Ele que nos guarda. Mas não para por aí. Aí Deus, a segunda fala de Deus: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Isso conforta, porque Deus está dizendo para o patriarca Abraão: se aqui embaixo nada der certo, se nada disso que eu falei para ti se cumprir na caminhada, fica triste não. Só o fato de eu estar caminhando contigo e a gente ser amigo, você já está vitorioso demais. Sabe por quê? Porque eu é que sou o teu troféu. Sou eu que sou a tua medalha. Eu sou o teu prêmio, Abraão. Eu sou a tua vitória, Abraão. Tudo que acontecer é muito pequeno em comparação à nossa amizade, o nosso relacionamento, o nosso andar. Eu sou, Abraão. Mas o curioso, depois do estudo de Gênesis 15, você vai perceber que tudo isso acontece e o Abraão está sentado. Permita-me, por favor, pastor, permita-me. O Abraão
está sentado. Porque tem hora que Deus fala, e mesmo Deus falando, a gente não tem ânimo. Mesmo Deus falando, a gente não desperta. Mesmo Deus falando, a gente não se dispõe. Deus está falando, Abraão está sentado. Deus falou, não fique com medo, ele está sentado. Deus disse, sou tua proteção, ele está sentado. Deus disse, sou tua recompensa, ele está sentado. Então agora Deus vai aplicar outro método da cura. O texto bíblico que Deus diz que Deus se dirige a Abraão. E o texto bíblico diz que Deus o tomou pela mão. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Deus toma ele pela mão. O texto não diz que Deus mandou Abraão ir fora da tenda. O texto diz que Deus o levou. Vem comigo, Abraão. Caminha comigo um pouco aqui. Vamos caminhar. E eu penso, o pensamento meu particular, penso que do lugar que Abraão está sentado até a porta da tenda não há tanta distância. É uma caminhada até curta. Mas o que faz a diferença não é a extensão da caminhada, mas é quem caminha comigo. O caminho é curto, mas a presença dele renova. O caminho é curto, mas a presença dele anima. Ele vai caminhando. Aí quando chega fora da tenda, Deus disse, Abraão, ergue os olhos. E ele ergue. Aí Deus disse, conta as estrelas. E a percepção que eu tenho do texto é que o irmão Abraão, ele começa a contar. Por quê? Porque como discutir com aquele que fez cada estrela, chama cada uma pelo nome, e devido ao poder dele, todas se comparecem. Abraão diz, se ele está mandando contar, então eu tenho que contar. E o Abraão começa. 1, 2, 3, 4, 5. Será se eu contei aquela? Eu não lembro. Vou começar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha um ali que nem brilhando estava, começou a brilhar agora. E Abraão disse, eu vou contar de 2 em 2, talvez ajuda. 2, 4, 6, 8, 10. Essas daqui eu não sei se eu contei. Quando Abraão entende que não dá conta de contar, Deus disse, agora você entendeu. Abraão, o que eu tenho para ti é tão grande, 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 que você não terá domínio sobre ele, porque você vai saber que foi eu que fiz, foi eu que fiz, foi eu que fiz. Esta palavra tem guarida para o coração de alguém. Esta palavra tem guarida para o coração de alguém. Esta palavra tem guarida no coração de alguém. O que Deus tem é tão grande, 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 que quando chegar você vai dizer, ah, não foi eu mesmo, não, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Aí entra Gênesis 15, versos 5 e 6, depois da fala de Deus, o texto bíblico diz algo terrível e tremendo ao mesmo tempo. O texto bíblico diz, olha, e creu Abraão no Senhor, vírgula, e isto o quê? Esse ato de crer foi imputado por justiça. Mas o que significa esse verbo crer, lá em Gênesis 15? A palavra crer ali significa lançar o peso sobre algo, se apoiar em algo, se firmar em algo. Abraão se apoia na fala de Deus. A fé começa com Deus falando. Abraão não poderia se apoiar nos seus sentimentos, ele está triste. E a gente sabe que quando a gente está triste, não é bom nem tomar decisões. Abraão não poderia confiar na saúde da esposa, além de estéril, é velha, segundo o texto bíblico. Abraão não poderia confiar na sua saúde, ele também é velho. Até então, não teve testemunho de terceiro, porque Deus ainda não havia aberto a madre de ninguém. Nenhum vizinho chegou para Abraão e falou, fica tranquilo, a vizinha do lado aqui não podia ter filho. Não é que Deus tem um filho para ela. Não, Deus não havia aberto a madre de ninguém. Então, já que Abraão não consegue se apoiar em nada, Abraão se apoiou na palavra de Deus.
Eu não sei qual foi a palavra que Deus liberou para a sua família, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vocação, para o seu empreendimento, para os seus projetos. Eu não sei qual foi a palavra que Deus liberou. Talvez nada esteja cooperando. Não precisa cooperar não, se apoia na palavra. Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Então a fé apresentada pelos patriarcas aqui, do versículo de número 8 ao versículo de 2, está ligada à espera. Deus fala quando ele tem 75 anos. Deus cumpre quando ele tem 100. Então a pergunta nesta noite não é se você tem fé. A pergunta nesta noite é se você terá paciência de esperar Deus agir. A gente fica encantado com o capítulo 15 de Gênesis. A gente fica maravilhado com esse capítulo do Deus que vai na tenda, do Deus que renova as forças, do Deus que faz promessa. Aí a gente pula o 16. Capítulo 16, o irmão Abrão tem 86 anos. Então passaram quantos anos? Só um. Um ano é o bastante, pastor Josias, para a gente jogar de lado o plano de Deus. Com 85 anos eu disse, olha, fica firme porque vai ter filho. Fica firme porque eu vou te dar, é grande, maravilhoso. Quando ele está com 86, qual é a síntese do capítulo 16 de Gênesis? E Sara cansou de esperar. Sara disse, rapaz, já é 11 anos. Dentro do contexto da época, a mulher que não pode ter filho é vista como alguém amaldiçoada pelos deuses. Sara cansada daquelas visões de acusações, dos dedos em iste apontando. Ela cansada daquilo, ela se apoia na fala. De que maneira? Ela disse, olha, Deus falou com Abrão. Deus não falou comigo. Deus disse que o filho seria das entranhas de Abrão. Então sabe de uma coisa? Quem sabe não é com H. Então ela chega para o Abrão e fala assim, olha, deita-te com a serva. O Abraão disse, eu vou fazer uma forcinha. Vou me esforçar. E vocês sabem no que deu a história. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém cansa de esperar, casa errado. Quando alguém cansa de esperar, faz negócios errados. Quando alguém cansa de esperar, sai de um emprego que não era para sair e entra onde não era para entrar. Quando alguém cansa de esperar, sai da casa dos pais quando não era para sair ou fica demorando sair. Deus está tratando conosco que não é só a questão da fé, é a questão da paciência. Eu quero fazer uma pergunta. Eu gostaria que você reagisse a ela, por favor. Quem tem fé, levanta a mão. A igreja bíblica, oh glória, que bênção, pastor José. Igreja de fé. Mas eu tenho a segunda pergunta. Quem tem paciência, levanta a mão. Não se esqueça, fé e paciência andam juntos. Oh, aleluia. Mas vamos adiantar. Precisamos andar. Ele apresentou os heróis. Percebam, ele está escrevendo para a comunidade que está pensando em desistir. Ele está escrevendo para crentes que estão sendo perseguidos. Ele está escrevendo para crentes que estão sendo mortos alguns, presos outros. E ele está dizendo, olha, teve heróis da fé. Olhe para eles, caminhe. Mas vamos adiantar. Chegamos então no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Agora, aqui uma igreja estudada sabe muito bem que a divisão da Bíblia entre capítulos e versículos é algo bem novo, bem novo. Não havia isso. Essa divisão é para a gente se localizar melhor, não se perder nos enredos, nos propósitos do texto. Então, o enredo ou o propósito do capítulo 11 é o mesmo do 12, o mesmo. Não é que no 11 ele está falando uma coisa e no 12 ele está falando outra. Não, não. No 11 ele está falando de um assunto e no 12 é o mesmo assunto. De que maneira? No 11 ele apresenta os heróis da fé. E no 12 ele apresenta o maior herói da fé. Quem é ele? Jesus. Agora é porque Jesus teve fé? Não, não. É porque ele é o autor e consumador da fé.
Então, com Jesus é fé do começo ao fim. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Mas adiantemos, por favor. Vamos para o 12. Nesse capítulo de número 12, é como se o escritor chegasse para aqueles crentes e falasse para eles da seguinte forma: eu sei porque vocês estão pensando em desistir da fé. Eu sei porque vocês estão fracos. Eu sei porque vocês pensam que tem hora que não vale a pena permanecer e é melhor retroceder. Eu sei. E alguém pergunta: sabe, então eu digo o quê? Por que a gente está assim? E ele falaria para eles: é porque vocês estão olhando para tantos lugares e vocês não estão olhando para os lugares certos. Aí ele se propõe agora a apresentar para aqueles crentes para onde eles deveriam olhar. E eu quero neste momento falar com vocês para onde devemos olhar quando as angústias da vida vierem. Para onde eu devo olhar quando o eclipse da fé acontecer na minha vida. Para onde eu devo olhar quando o ânimo de congregar foi embora e eu não ter força de vir para a casa de Deus. Para onde eu devo olhar quando o diagnóstico do médico me surpreende de forma negativa. Para onde eu devo olhar quando a crise financeira tenta assolar minha casa. Para onde eu devo olhar? E é isso que o escritor vai tratar, e a gente vai pensar rapidamente aqui. Eu termino em máximo 6 minutos. Olhando para o texto, por favor. Ele começa com a seguinte fala: portanto, visto que nós... Olha, ele se inclui de novo. No 10:39 diz que nós, e agora não. Visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí a gente olha para o texto e pergunta: que nuvem é essa? Que nuvem de testemunha é essa que o texto diz que nós estamos rodeados dela? Por mais que alguns irmãos de forma piedosa e devota digam para a gente assim: olha, se vigia no trabalho porque tem ímpios lá. Não, é uma verdade também, tem que vigiar. Mas a nuvem de testemunha aqui não são os ímpios. Que nuvem de testemunha é essa? São os heróis da fé que ele apresentou no capítulo 11. É Abraão, é Isaac, é Jacó, é Jefté, é Gideão, é Débora, é Baraque, é Moisés, é Josué, é Abel. São esses homens e mulheres de Deus. Ele está dizendo: olha, quando as angústias da vida vierem sobre a sua vida, olhe para a história desses homens de Deus e se inspire neles. Sabe o que esse texto está dizendo, minha irmã? Quando você for perseguida lá no seu trabalho ou em meio à sua família, quando alguém querer instigar a sua velha natureza a aflorar, quando alguém te caluniar, levantar falso testemunho contra você, quando alguém perseguir a sua conduta de fé, não vá discutir, não vá bater boca, não. Lembre-se de quem? Lembre-se de Ana. Aleluia. Oh, glória. Ana e Penina morando na mesma casa, e esta Penina instiga a Ana a falar coisas perversas, mas a Ana, em humildade de espírito, ela vai para o silêncio da oração e fala com Deus, e Deus desceu na oração de Ana. Se inspire nas mulheres de Deus. Deus está falando com você nesta noite, meu irmão. Quando lá no seu trabalho, quando na faculdade, no meio da sua família ou aonde você habita, as pessoas te perseguirem por causa da sua fé, levantarem falsas testemunhas contra você e te colocarem em situações constrangedoras, não vá discutir, não vá se justificar. Lembre-se de Daniel, que foi lançado dentro de uma cova de leões faminto, mas orou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus, oh aleluia, Deus, oh glória a Deus, Deus enviou o anjo do Senhor, e a Bíblia diz, e o anjo fechou. O anjo fechou a boca dos leões. Então a ideia do texto é esta: quando as angústias vierem,
Eu lembro desses homens de Deus, eu me inspiro nas histórias desses homens, e eu entendo, à luz das Escrituras, que eles passaram por situações piores do que aquela que eu estou enfrentando, do que esta que eu estou enfrentando. E se eles venceram, pela fé também vencerei. Por quê? Porque o mesmo escritor diz, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Se a igreja do passado triunfou, a igreja de hoje também triunfará, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Adiantemos. Então se inspire, olha ao seu redor e se inspire. Aí ele continua. Olha a parte B do versículo 12, é sensacional. A parte B começa com a seguinte expressão. Guarde esses verbos. Deixemos todo o embaraço. Aí ele apresenta um artigo definido no singular. E o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que está proposta. Então percebam, aqui é uma igreja que estudou muito mais do que eu, sabe? Ele agora tem uma figura de linguagem, ele usa uma imagem de um atleta para trabalhar a sua fala. Ele fala de uma corrida, ele fala de alguém que tem que deixar algo e correr. A ideia do texto é mais ou menos esta. Todo ano no Brasil acontece a maior corrida da América Latina, parece, que é a São Silvestre, não é verdade? Quem já ouviu falar dela? São Silvestre. Então, imagine um atleta que deseja muito correr a São Silvestre, muito mesmo. E ele passa o ano, tempos, se preparando fisicamente, psicologicamente, financeiramente, fazendo todos os testes, fazendo tantas coisas. Aí este ano, 2023, ele decidiu correr. E aí chegou o dia 31 de dezembro, ele está lá em São Paulo, na Avenida São Silvestre, na avenida lá, a principal lá, e ele vai correr. Agora imagine comigo, ele chegou lá, pastor Josias, ele chegou na hora da corrida, para correr, usando um terno, uma gravata, um sapato social. Ele era assembleiano, um corredor assembleiano. Ele foi correr. A pergunta que eles fazem é a seguinte: este atleta, vestido desta forma, ele terá êxito na sua corrida? Sim ou não? Não, é óbvio que não. Por que ele não terá êxito? Porque ele não está vestido de forma adequada. Então, para ele correr bem, o que ele tem que fazer? Tirar aquilo que atrapalha ele a correr. É isso que o texto está dizendo. Há um caminho para você percorrer. Há uma corrida posta diante de você. Aí a pergunta nesta noite é: por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo firmar na fé? Por que eu não consigo me envolver com as coisas de Deus? Por que eu não consigo firmar espiritualmente? Talvez você tenha que fazer uma análise e começar a tirar algumas coisas que te atrapalham na corrida espiritual. Então primeiro, olhe ao redor e se inspire. E agora, olhe para você e desprenda-se de tudo aquilo que atrapalha a sua carreira espiritual. E corra, avança, louvado seja o nome do Senhor. Mas continuemos, por favor. Olhe comigo, por favor. Versículo 2. O versículo 2 começa com a seguinte expressão: olhando firmemente para Jesus. Aqui é uma igreja que estuda mais do que eu, sabe muito bem. Vocês perceberam como está conjugado o verbo olhar? O jovem aqui lembra, né? Como você viu lá? Olhando. Está no gerúndio, né? Lembra da professora lá? Grava o gerúndio. Pois é, olhando. Que significa, quando o verbo está conjugado no gerúndio, significa uma ação contínua, né? Então significa que eu olhei para Jesus ontem, mas eu preciso olhar hoje. E se eu olhei hoje, eu também preciso olhar amanhã, olhando firmemente. É interessante que ele usa um advérbio de intensidade, né? Olhando firmemente. Lá na nossa terra, no Maranhão, tem uma expressão lá: olhando de rabo de olho. Canto de olho, tem essa expressão lá. Mas aí o texto aqui é olhando firmemente. Olhando firmemente para Jesus. Significa que neste momento
movimento, nesta dinâmica de olhar para Deus, muitas coisas vão acontecer, muitas circunstâncias vão aparecer e vão tentar tirar o meu foco, mas mesmo tem tempestade, eu continuo olhando para Jesus. Tem bonança, eu continuo olhando para Jesus. Estou sendo perseguido, continuo olhando para Jesus. Sou aplaudido, continuo olhando para Jesus. Estou trabalhando, olhando para Jesus. Desempregado, olhando para Jesus. Cantando, olhando para Jesus. Chorando, olhando firmemente para Jesus. Por quê? Porque este Cristo, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Aleluia. O texto está dizendo que enquanto eu olho para Cristo, enquanto eu mantenho a minha visão firmemente em Jesus, a minha fé está sendo renovada dia após dia. A pergunta que devemos fazer ao texto é: por que devemos olhar para Ele? O versículo 3 explica. O versículo 3 diz: olha, para que não vos canseis. Aí não para por aí. E não desfaleceis. Desistam da caminhada. Por que o versículo não para somente e não vos cansei? Ponto. É porque tem hora que mesmo olhando para Jesus a gente cansa. Mesmo orando a gente cansa. Mesmo servindo a Deus com integridade, parece que tem dia que está cansado. Mas aí a gente não desiste. Por quê? Porque o profeta Isaías profetizou dizendo: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se coloque de pé, por favor. Olhando firmemente para Jesus. Deus não quer que você desanime da sua corrida cristã. E a única forma para a gente continuar firmemente andando com Jesus é que os nossos olhos estejam firmes neles. Qual é a aplicação desse texto ou desta mensagem? Santiago, como eu vou vencer as demandas da vida neste ano de 23? Como vencer as adversidades que podem surgir? De que maneira? Primeiro, se inspire nos homens de Deus. Eles passaram por situações piores do que a nossa. Segundo, livre-se de todo sobrepeso, de toda carga que não é sua, para você correr bem a carreira espiritual. E eu preciso aplicar o que o Espírito Santo coloca no meu coração neste exato momento. O inimigo das nossas almas, escute. O inimigo das nossas almas, ele é especialista em prender pessoas no passado. Em um passado de dor, em um passado de traição, em um passado de frustração. A maneira que foi criado pelos pais que não temiam a Deus. As frustrações da idade da adolescência e juventude, e parece que te prendem. Mas nessa noite Deus está dizendo: desprenda, livre-se e corra. Eu preciso falar isto. Porque nada do que você viveu, nada do que você está vivendo se comparará com o futuro glorioso que Deus tem para a sua vida.